Bom dia, gestores, gestoras. Avisa o Instagram que nós chegamos e hoje conteúdo muito importante para a transformação desses líderes do Brasil. Bom dia! Bom dia, vamos entrando, gestoras, líderes, empresários. Vamos falar de rotina de desenvolvimento de equipe. Mas muitas outras coisas aqui também, inclusive, que envolvem inteligência emocional da liderança para o treinamento e desenvolvimento de pessoas. Bom dia! Que delícia estar em live de novo. Parece que faz um mês que a gente não tá em live. Dri, já vou te chamar. Bora! Gente, meu cabelo tá parecendo o cabelo do Wolverine hoje. Cada dia é um personagem. Calopsita, Wolverine. Hoje vai. Bom dia, Vitor! Tudo bem, querido? Oi, Vivi, Claudinha, Franciele, Célia, Márcia. Bom dia, gente. Bom dia. Oi, Dri. Bom dia, tudo bem? Por aí, Tá São calor Paulo? aqui, hein? Mas já acho que chove. Eu- Todos os climas são ótimos, cada um na sua fase, cada um com seus pontos importantes, cada um com seus benefícios. Bora, Dri! Dri, que Pois assunto é. hoje, hein? Nós vamos falar da rotina diária do desenvolvimento do time, coisas que os gestores estão negligenciando. Bora Pois aprender, é, gente. Vitão. Muito sério, muito importante. É isso que vai ditar o ritmo aí, né, Mi? É isso que dita o ritmo do gestor e essa é, sem dúvida nenhuma, a principal e a fundamental atividade do gestor, né? A gente precisa entender que o gestor ele é responsável pelo desenvolvimento da equipe. Se ele não está à frente, desenvolvendo, guiando, a equipe não vai caminhar sozinha, por mais que seja uma equipe de alta performance. Então, é muito importante a gente dar atenção 100% e a todo momento ir revisando as nossas ações. Quando a gente fala de rotina, né, de ferramentas das atividades do gestor, o que é muito importante a gente considerar antes de iniciar qualquer coisa, Mi? A constância. Né? Tem muito gestor aí que inicia uma atividade hoje, faz por 2, 3 dias, e aí quando a gente vai ver, não está fazendo mais. E aí vem aquela velha frase, né, que a gente ouve muito nas nossas mentorias, quando a gente vai fazer raio-x dentro das empresas, o que a gente mais ouve? Aí eu peço as coisas para os meus liderados, para os meus vendedores, e quando eu vou ver, eles não fazem ou fazem de forma diferente. E aí a gente não pode esquecer uma coisa, de fato, a equipe é o reflexo do líder, né? Se não em 100%, mas eu diria que 98, 99%. E essas atividades, essas pequenas questões, é que vão no dia a dia nos trazendo alguns reflexos. Então, se eu não cobro, se eu coloco uma atividade, se eu não cobro, se eu não acompanho, a equipe não vai fazer. Ela pode fazer por uma, por 2 vezes, mas depois ela não vai entregar mais. Porque não tem, né, um retorno, não tem um direcionamento e não tem um porquê também, muitas vezes, né? O gestor às vezes sai colocando um monte de atividade aí para serem feitas e depois, quando olha para trás, não sabe por que colocou, qual é o objetivo de fato que ele precisa, né, daquela ferramenta, enfim. E aí você pergunta, quando que você percebeu que o seu time não estava fazendo? Ah, no fim do mês, quando eu precisei da planilha tal, da informação tal. Ou seja, usa as atividades da gestão, as ferramentas, para tudo, menos para desenvolver o colaborador. Então, isso é muito sério, né? Aqui a gente Exato. vai passar algumas ferramentas que a gente trabalha em mentoria, que a gente coloca em mentoria, mas nenhuma delas dá resultado se não for feito com constância, se não for feito com um objetivo real, né, estudado, avaliado, porque senão
né? É mais uma atividade que vai ser colocada aí como burocracia, vira burocracia ao invés de, né, de ser uma ferramenta de desenvolvimento. Ótimo. Dri, eu vou deixar a parte operacional para você e eu trouxe algumas questões emocionais que vêm dos nossos estudos dentro das empresas e por mais que nós damos treinamentos dentro das empresas e nós damos treinamento, mentorias individuais, a gente dá mentoria para líderes que nos procuram de forma avulsa, que a gente chama, né? Tem o gestor, o diretor que não quer o envolvimento da empresa e eles nos procuram para ser treinados e esses estão de parabéns porque são exemplos de autodesenvolvimento da empresa. Não adianta você querer que o seu time seja um exemplo de autodesenvolvimento e busca por conhecimento se você não é o primeiro exemplo a dar. Então, eu anotei aqui 3 pontos que, quando gestora, mudaram a minha vida, mudaram a minha rotina e mudaram a minha visão em relação ao time, tá? Para quem conhece a minha história, sabe que eu tive dois pontos extremos. O primeiro ponto foi um time que eu perdi inteirinho, né? Esse foi o primeiro ponto, onde eu não sabia liderar, não sabia fazer gestão. Fui promovida porque eu era a melhor vendedora. E aí fui promovida sem ser treinada, fui promovida sem me colocar em um bastão correto da liderança. Então eu não soube desenvolver, não soube reter talentos e acabei perdendo um time inteiro. O segundo ponto foi quando eu tive a carreira de gestora nacional de vendas e onde eu entendi, eu descobri a chave que realmente faz o vendedor entregar, o vendedor ter resultado. E algumas pessoas perguntam se essa chave ela funciona só para quem é gerente de vendas. Não, gente. Se você é líder, essa chave vai funcionar para todas as áreas, tá? O líder tem essa chave que a gente vai falar para vocês aqui, as dinâmicas, as técnicas, vai funcionar para você. E aí, nesses últimos 2 anos, eu venho monitorando o comportamento e mentalidade dos gestores. E eu e a Adriana, a gente fala muito sobre isso nos bastidores. Tá? Dos bastidores, entre uma mentoria e outra, entre um contrato, entre uma empresa, entre um time e outro, a gente fala muito sobre isso. Os gestores trazem para nós a reclamação de que as pessoas são atrasadas, de que não se desenvolvem, de que não se capacitam. E esse é um grande desafio do gestor e de todas as empresas. Porém, tem um ponto de partida aqui, tá? Tem um ponto de partida aqui. Vamos lá. 3 pilares antes da gente entrar nas ideias e nas dicas de rotina do desenvolvimento do time, que vem a parte operacional, a parte que coloca na sua agenda. O primeiro pilar que eu pensei e meditei foi a autorresponsabilidade. O poder da autorresponsabilidade no desenvolvimento do seu time. Eu vou aprofundar sobre isso antes de passar o bastão para a Adri fazer a parte operacional. Segundo pilar, o líder ele vai ser um eterno treinador. Escreve aí, gente. O líder ele é um eterno treinador. E quando eu falo eterno treinador, sim, você vai ter que repetir processos, reciclar técnicas, reciclar metodologia, porque as pessoas acabam caindo pelo esquecimento. Não adianta você treinar o teu vendedor ou o teu assistente, enfim, quem você lidera, uma vez e vai achar que aquilo que você treinou vai ser executado com excelência pelo ano todo, porque muitas pessoas acabam perdendo essa excelência, não por preguiça, não por desobediência, mas pelo excesso de frequência de atividades, aquilo vai se caindo. E aí você, como líder eterno treinador, que é o pilar número 2 que a gente colocou aqui para esta live, você é o eterno treinador. Você precisa ter essa constância que a Adri falou em treinar e desenvolver as pessoas. E não é só treinamento de técnicas, é tudo, tá? Hoje, os líderes, na verdade, eu estou falando isso, o que eu vou falar hoje, eu estou falando desde 2017. Os líderes são responsáveis por 40% do ensino educativo do seu time. Porque isso não vem. Hoje, o que nós vamos ensinar para vocês não está em faculdade. A faculdade, o que nós vamos falar para vocês aqui não tem faculdade.
tá? E também não tem curso, porque nós vivemos isso, nós desenvolvemos essa metodologia. Pode ver. Você pode ter lá um assistente de vendas que fez faculdade de administração financeira, administração de empresas, e ela se tornou sua assistente. 40% de tudo aquilo que você precisa que ela execute, você vai ter que ensinar, ela não vai vir pronta. E mesmo as outras pessoas já formadas. Você imagina um vendedor que não é formado, tá? Aí você imagina um vendedor que não é formado em técnica, inteligência emocional, rotina, gestão de tempo. Tudo isso, gente, é treinamento. Tudo isso é desenvolvimento, tá? E o terceiro pilar, o exemplo de capacitação e autodesenvolvimento. Então, eu falei aqui da parte comportamental. Autorresponsabilidade, líder eterno treinador e exemplo de autodesenvolvimento. Então, eu vou mergulhar rapidinho aqui nesses e vou passar para a Dri. Dri, você quer comentar desses três pilares? A gente vai ficar costurando lá na frente. Que é autorresponsabilidade na liderança quando a gente fala de treinamento? A autorresponsabilidade é uma linha de raciocínio onde você, líder, puxa para você a responsabilidade de capacitar, desenvolver e treinar as pessoas. Parem de falar a seguinte frase, mas meu vendedor sabe o que tem que ser feito. Tá? O teu filho de 5 anos sabe que precisa comer. O teu filho de 5 anos sabe que precisa tomar banho. Pergunta se toma. Se você não ir lá, dar um input, estimular, falar, ensinar. Quantas vezes na semana você ensina seu filho a lavar a cabeça e ele lava errado? Ah, Miriam, mas meu vendedor não é meu filho de 5 anos. Depende, a forma como você lidera, você cria uma dependência nos teus vendedores que faz com que eles se tornem crianças. Basta ver na comunicação as narrativas de vítima e exclusão que os seus próprios vendedores colocam nas afirmações. Eu não consigo, isso é difícil, é o mercado, a organização, a empresa, tá? Então, autorresponsabilidade. Puxe para você, líder, a responsabilidade de capacitação do seu time. E quando a gente fala capacitação, é tudo. É inteligência emocional, é oratória, é comunicação. Há pouco tempo nós tivemos uma empresa em que a vendedora falava errado, né, Dri? Uma excelente vendedora, performance, mas ela falava errado, pronúncias do português de forma incorreta. E a gestora desabafou, comentou isso conosco, pediu auxílio porque ela estava numa metodologia nova e nós falamos, a verdade precisa ser dita. Talvez ela já saiba que ela esteja falando errado, mas como ela cresceu nesse ambiente que proporcionou essa linguagem do português errado, para ela é normal errar. E cabe a você a autorresponsabilidade de você ver que está errado, preparar o treinamento, treinar. Eu lembro que eu tinha um vendedor meu, Dri, a dicção dele era muito ruim. Então, as reuniões dele eram piores, porque acabavam sendo prolixas. Imagine uma reunião prolixa de 3 horas com dicção ruim. E como eu descobri isso? Eu pedia gravações das reuniões dos meus vendedores. Eu pedia. E lógico que de 30, tem gente que não vai enviar. Era uma gestão nacional, à distância. Então, eu pedi. E das gravações que eu percebi, a cada frase ele falava muito, né, tipo assim, cacoetes e dicção ruim. E aí, eu fazia encontro uma vez por semana com esse vendedor e eu dei achei um vídeo de uma fonoaudióloga muito bacana, faz o exercício da tampa da caneta na língua. E eu fiz muitos anos esse exercício e até preciso voltar a fazer. Fazia uma vez por semana. E eu ensinei ele a fazer todos os dias esse exercício para soltar a musculatura facial e melhorar a dicção dele. Eu poderia ficar quieta, poderia falar, esse vendedor é ruim mesmo. Ah, não, olha a dicção dele, é horrível, oratório é horrível. Não, autorresponsabilidade. Se eu estou vendo que ele está fazendo errado, ou falando errado, pronunciando errado, fazendo uma ligação errada, tendo comportamentos incoerentes com a cultura, eu sou a responsável por treinar. Assim como sou responsável por implementar qualquer processo de melhoria na empresa, inclusive processo de leitura de livros de vendas na empresa. Aí,
Os gestores vêm com a historinha, né? Narrativa. Ah, mas os meus vendedores não gostam de ler. Porque eu já tentei aqui, isso aqui não funciona. Narrativa de derrotado. Porque a pessoa já tentou uma vez, tentou da metodologia incorreta, né, Dri? Fez errado, não teve persistência, não teve aquele gingado de dar continuidade e acabou desistindo. Você foi vencido pela mediocridade mental do time. E isso não pode acontecer. Então, a responsabilidade, sim, de criar... Ó, lá vem a dica número 1. Treinar o seu time uma vez por semana. Cronômetro, cronograma. Cronograma de você treinar o seu time uma vez por semana. Miriam, que treinamento? Eu não sei por onde começar. É só você olhar todas as coisas erradas que estão fazendo e treina o certo. Você já vai ter o ano todo, eu tenho certeza. Que ao mapear as cagadinhas que o pessoal faz aí, você vai ter treinamento pelo menos, no mínimo, 6 meses. A última vez que eu mapeei as coisas erradas, os processos errados de uma empresa, Adri, nós criamos um cronograma para essa empresa para 6 meses, uma vez por semana, para o gerente treinar. E tinha treinamento, tá? Tinha treinamento. O pilar número 2, o líder eterno treinador. Uma vez eu ouvi de uma pessoa, quando eu era gestora nacional, eu nunca gostei de cobrar resultado. Vamos bater meta esse mês. Eu odeio esse circo. Odeio. Pra mim é um circo que tem o cara lá junto com o palhaço que fica lá na frente batendo palma. Odeio. É um circo horroroso. Eu nunca gostei disso. E nunca gostei que fizesse comigo, então também nunca gostei de fazer com o meu time. Eu desenvolvi as habilidades de treinar pessoas. E um dia me falaram o seguinte, Dri. Você é mais professora do que líder, do que gerente. Na primeira semana que eu ouvi isso, eu recebi como uma crítica. Na verdade, era uma crítica. Mas depois de uns 15 dias, eu comecei a monitorar o resultado do meu time. E eu vi que nós tínhamos crescido 300% no faturamento em menos de 12 meses. Ou seja, a crítica que a pessoa fez não era sobre ser professora e não ser gerente. É que eu era muito mais treinadora do meu time do que aquela chefona que fica cobrando número. Só números, só números, só números, só número. A gente tem que ter um equilíbrio entre cobrar e desenvolver, dar apoio. Então, eu tenho que cobrar, ao mesmo tempo, eu tenho que dar muito apoio. Então, quando eu entrei no time, estava todo mundo com performance, ou seja, conhecimento, habilidade, atitude, baixa energia. Eu entrei, então, vou fazer o quê? Vou treinar, vou ensinar a forma correta de vender, como se vende de verdade, como se contorna uma objeção, fazendo ao vivo com eles, junto com o cliente. Treinando. De tanto treinar e simular, eles começaram a fazer por eles da melhor forma possível e as vendas foram aumentando. Então, sim, eu prefiro ser chamada de treinadora do que gerente, se for esse o caso. E desde o último dia, antes de eu sair da empresa, eu treinei. As pessoas vinham tirar dúvidas comigo no WhatsApp, eu fazia perguntas para treinar, ou seja, eu não dava respostas. Eu fazia perguntas para a pessoa refletir, para ela não depender do seu gerente. E exemplo de capacitação. A gente ouve todos os dias gerentes e empresários reclamando que o vendedor ou seu gerente abaixo não se desenvolve, não se capacita. Aí eu pergunto para o empresário, o Adri pergunta para o empresário. Quantos treinamentos você dá por semana, no ano? Você paga mentor, você paga consultoria, você compra livros. Tudo bem que não é obrigação da empresa comprar livro, né, gente? Mas a gente induz. Você está induzindo, você está criando essa personificação de desenvolvimento dentro da empresa? Não está. Então, você não é um exemplo. Quantos livros você lê? Também não é quantidade, é qualidade. Você está lendo livros, você senta na frente, você mostra para o time que você se desenvolve, você está envolvido em treinamentos, em cursos de liderança, de vendas, de estratégias, de marketing, de como, enfim, para dar um exemplo para as pessoas que você se desenvolve, o exemplo arrasta, gente. Quando eu entrei nessa última liderança, que eu estava sempre com o livro na mão. Na hora do meu almoço, eu morava longe de casa, longe do trabalho, então na hora do almoço eu estava sempre com o livro na mão, sempre com o livro na mesa. As apostilas do manual de venda, sempre onde eu estava indo, eu viajava, ia para outra cidade, pela empresa, estava com os manuais na mão.
Ou seja, os meus vendedores começaram a ler e eu não precisei falar nada. E para quem não queria, a gente instalou, desenvolveu um procedimento dentro da empresa. Implementamos a rotina de boas práticas de leitura no time, reuniões de combina, de desenvolvimento, e aí as coisas foram mudando. Então, esses são os 3 pilares que eu queria já trazer essa reflexão. E se está caindo a ficha para você que está aqui assistindo, escreve aí, caiu a ficha. Concordo. Então, você é o exemplo de autorresponsabilidade de puxar, tá? E dar treinamento para o time, gente, é o tempo todo. Você está conversando, então você tem que monitorar muito o que você fala, o que você pergunta, da maneira como você fala, a maneira como você pergunta, tudo é aula para o teu vendedor. E o que você está ensinando? Na sua postura. Você é aquele gestor que está sempre à frente do time, junto com o time, desenvolvendo, ouvindo a ligação, corrigindo imediatamente, treinando, viu que está muito errado, chama todo mundo, faz uma reunião de 15 minutos, volta, viu que no dia seguinte a energia está baixa, viu que no dia seguinte estão errando de novo a ligação, volta. Cara, não vai existir um mundinho perfeito onde você vai fazer uma reunião de 15 minutos, vai ensinar uma técnica de objeção, no dia seguinte você acredita fielmente que todo mundo vai fazer exatamente como aquilo, não vai ter que ter repetição sua. Que é o que a Adri falou, a constância é sua. Quem puxa a constância das pessoas é você. Vamos para a metáfora. Uma criança de 6 anos, quando a mãe começa a ensinar sozinha a escovar o dente. Se a mãe não falar, filho, todos os dias é hora de escovar o dente, a criança não escova. Mas se a mãe estiver lá no banheiro na hora de escovar o dente, a criança vai. Então, a metodologia de ensino é sua essência, é o teu jeito, tá? Não queira ser mentor, não queira ser mentor, é você que vai descobrir o teu jeito de treinar. Mas treinamento, gente, é igual água, é todos os dias. É na tua fala, é na tua postura, é no livro que você... eu vi isso aqui no livro, gente, eu vou ensinar para vocês, apliquem aqui, cobrar que seja aplicado. É energia das 8 às 18, é energia de treinamento. Não é energia de cobrança. Porque a cobrança ela tem que vir quando não se está aplicando aquilo que foi treinado. Agora, você imagina você ser um treinador das 8 às 18, de segunda a sexta, você acha que seu time não vai ter resultado? Será que não vai ter resultado? O meu teve. E foi desse jeitinho que eu tô explicando. Que, inclusive, nas minhas lives tem... Deixa eu ver se tem algum... Ai, quase. Quase fechei a live, gente. Vê se eu... Ó, eu tenho uma liderada minha que hoje é mentora também, a Vivian, que não me deixa mentir. Era treinamento ou não era, Vivi? Era treinamento toda hora. Ela vinha me perguntar coisa, eu devolvia com outra pergunta para ela se desenvolver. Hoje ela é mentora também. Ixi, a gente se conhece há tempo, hein? Tem liderado meu antigo aqui para não me deixar mentir. Eu nem posso mentir. Dri, rotina. Dicas do que fazer para desenvolver os vendedores. Gente, se vocês quiserem fazer perguntas, vai fazendo as perguntas aí. Se você não quiser expor a tua pergunta, tem um íconezinho aqui embaixo de pergunta. Não, tem um balãozinho com ponto de interrogação. Aí você pode fazer a tua pergunta ali para não expor. Daí ninguém vai ver, ninguém lê a sua pergunta, só a gente que lê que está aqui nos bastidores. Se você quiser expor, você manda na mensagem. Agora, mais importante, gente, é a gente entender que para implantar uma rotina, não adianta que existe a agenda, né? Nós precisamos estudar o que vai ser feito, ver qual é o comportamento, né, do time. Então, isso é muito importante para você conseguir colocar em prática aquilo que realmente você colocou na sua agenda. Então, o gestor que tem a agenda lotada, né, ele está meio que se boicotando, porque ele não vai conseguir colocar tudo, executar tudo. Então, nós precisamos ter atividades de gestores de forma estratégica e de acordo com o meu time. O que é importante, gente? O feedback, assim, eu não vou nem falar a importância, porque vocês que seguem a Fênix, a Miriam, a minha página, vocês sabem o quanto a gente fala sobre feedback. O feedback, assim, é como se fosse a respiração do seu time. Se não acontecer, o seu time vai morrer. E, assim,
Excelente, É, excelente e metáfora. tanto o feedback, né, individual, quanto o feedback coletivo, ele precisa ser aplicado. Só que você precisa estruturar isso. Existem formas, existem ferramentas que te possibilitam ter um feedback mais enxuto, né, ter um feedback constante, e existem algumas ferramentas que vão te dar esse retorno. Por exemplo, algo que a gente fala muito aqui é o PDI. O que é o PDI? Plano de Desenvolvimento Individual. Quando você monitora o seu vendedor individualmente, você sabe se esse vendedor ele vai precisar realmente de feedback todas as semanas, ou se é um vendedor que você pode ter um intervalo um pouquinho maior, porque como o seu time é mais inchado, você pode fazer a cada 15 dias. Mas time pequeno, gente, não tem nem por que não fazer semanal. Pelo menos uma dica você vai, chama e dá. Isso é muito importante. Então, o PDI, fazer análise do PDI do seu vendedor é um plano de desenvolvimento, ou seja, é um norte, é por onde você vai começar. Você sabe o que você vai ter que desenvolver em cada um deles. Treinamento pode e deve ser individual, porque às vezes eu tenho uma necessidade, eu tenho algumas dificuldades que a Miriam possa não ter. E aí, para que eu vou colocar todo mundo, né, na mesma cesta? Então, vem cá, hoje a nossa reunião é uma reunião de feedback. Então, o PDI vai te dar um norte. Segunda ferramenta, gente, que também falamos muito, quem fez o Destrave, né? Quem está no Destrave aí tem uma aula sobre isso, que é o Gestão à Vista. O Gestão à Vista é. Deixa eu só falar um negócio desse gestão à vista da Adriana, gente, que ela tem uma história, esse gestão à vista ali. Vou contar essa história. Posso, Adri? Sei que você gosta de falar da ferramenta, mas tem uma história emocional maravilhosa por trás disso. Essa bonita que vocês estão vendo aí, que esse loirão de olho azul, ela foi minha aluna no Líder Memorável, né, Adri? Faz sei lá quanto tempo já, um ano e meio, 2, 3 anos, 4 anos, não lembro. Não sou boa de data, não lembro nem às vezes a data dos meus aniversários próximos. Eu só sei o aniversário da Adriana porque tá marcado no calendário, senão eu não vou lembrar. Aí essa bonita fez a aula. Assim, a aula acabava 10 horas da noite, para vocês terem uma ideia, tá? E aí a bonita, ela comia e ia sentar no escritorinho dela. Nem sei se era escritório, eu só via a porta de um quarto, de um guarda-roupa na época, ela não tinha no escritorinho lá na casa. E ela, daí no dia seguinte, ela mandava no grupo, olha, fiz e apliquei as coisas. Eu falei, meu Deus, que mulher, né? Que alta performance, a única do grupo que fazia isso, de vários alunos. E ela desenvolveu, eu fiz um treinamento de gestão à vista, mas não tão completo quanto ela desenvolveu e ela aplicou no time dela. Aí, beleza, passou, depois ela virou sócia, aí ela aplicou lá no Destrave, ela gravou uma aula completa sobre gestão à vista. E deixou lá para o Destrave, para as nossas alunas, para as nossas alunas, né? Porque o Destrave é a formação completa, o curso completo para gerentes empresárias, mulheres. Só que isso a gente entrega nas mentorias também. Aí eu tenho mentorados, a Adri tem mentorados, eu tenho os meus mentorados, e um dos meus mentorados, um gerente de vendas de Florianópolis, ele falou lá os desafios dele, a gente estava tratando, e como estava no finalzinho da mentoria, não ia dar tempo de eu fazer gestão à vista. E eu falei, eu vou dar a aula da Adriana para ele, porque a aula dela é muito boa, e assim ele fica com uma tarefa importante para a semana dele. E ele vai ter que me entregar um plano de ação. Pela aula que ela fez, o cara fez a gestão à vista dele, ele assistiu a aula, gestão à vista, ele assistiu. No dia seguinte, ele colocou aquilo em prática com o time. Na primeira semana, eles bateram meta. E eles não batiam meta, ó, a tempo. A tempo e os caras não batiam meta. Fechou 30 dias da aplicação da gestão à vista. Eles bateram meta que não batiam desde o ano passado. Recordistas, já se transformaram em recordistas. Ele tá na 6ª sessão. Naquela época, hoje a gente está na 9ª sessão. Naquela época ele estava na 6ª sessão, ou seja, faz quase um mês atrás. E até postei esses dias o resultado dele, a meta dele. Então, assim, gestão à vista, que a Adri vai falar, também é treinamento diário para os teus vendedores.
E se você quer que o seu vendedor seja recordista de vendas, você vai tracionar isso com eles. Não vai vir de livro, não vai vir do vendedor, vai vir da liderança. Dri, precisava contar essa história e esse depoimento desse recorde da gestão à vista. Dá super certo. É uma ferramenta muito boa para ser aplicada. Você vai trabalhar vários aspectos com o seu time. Você vai ter ferramenta pronta para aplicar feedback, né? O que o gestão à vista ele faz? Além de trabalhar o mindset, principalmente trabalhar o mindset, nessa aula eu falo muito sobre isso, porque você força o seu cérebro a todo dia ser melhor, porque você está vendo o resultado, né? E, gente, assim, ó, treinamento não é evento, né? Isso quem fala muito e é o nosso, né, o nosso mentor do coração aí é o Raul Candeloro. Treinamento não é evento, então você não precisa de nada muito extraordinário. Uma planilha serve, uma planilha que você já tenha. E o gestão à vista é muito isso, é uma planilha simples que o seu vendedor vai preencher manualmente, nada de Excel. Ele vai escrever, porque naquele momento que ele está escrevendo, ele está refletindo sobre a meta dele. Poucos indicadores, então nada de 10, 20, 15 indicadores que às vezes vocês nem sabem para que vocês colocaram ali. Indicadores simples, no máximo 5 indicadores, os mais importantes da sua área. Coloquem ali e expliquem o que é cada indicador. Tem gestor que coloca o indicador, o vendedor vai lá no CRM, tira, copia e cola. Ele não sabe o que é o indicador, ele não sabe o que aquele indicador mede, ele não sabe a importância do indicador, ele não sabe calcular o indicador. Gente, conta básica para gestor e vendedor é saber calcular uma meta, um percentual de conversão. E tem vendedor, e eu não vou falar que é pouco não, tá? A Miriam sabe muito bem do que eu estou dizendo. Vendedor que não sabe fazer cálculo de percentual de conversão. Você precisa... Nem da sua produtividade. Vendedor que não sabe fazer cálculo da sua produtividade. Não é taxa de conversão, não, tá, gente? Esse é o básico que existe desde 1950. É taxa da sua produtividade. Quais são os fatores que você vê o quanto você é produtivo? Não é taxa de conversão. Taxa de conversão é fácil. Você pega lá a quantidade que você prospectou versus a quantidade que você fechou. Ou conversão de agendamento. Quantos atendimentos você fez versus o quanto você agendou. Isso é básico. A gente está falando de produtividade diária. Como você mede a sua produtividade? Gente, tem vendedor que não sabe fazer porque não há estímulo, não há direcionamento, não há treinamento em relação a isso. Então, você, gestor, precisa ser responsável por isso. Então, o gestão à vista, ele traz isso para você. Você fazendo todos os dias, você no final da semana vai ter um vasto conteúdo para aplicar o feedback, e aí não fica aquele feedback de 40 minutos, 1 hora, falando do vento, da folha que caiu, do passarinho que voou. Não! Às vezes, sabe, a gente vai conversar com o gestor e com o empresário e entender por que não há feedback. E não há feedback porque não tem indicador definido na área, ou porque o gestor não acompanha realmente o indicador. Feedback semanal é rápido e tem que ser pontual. Olha, o seu desvio está aqui, a sua evolução aqui, eu sugiro que você faça aqui e leva e deixa o seu vendedor andar. Não tem feedback de 1 hora, gente. Deixa feedback de 1 hora para uma avaliação de performance no fim do mês ou a cada trimestre. É dessa forma. E aí o gestão à vista ele vai te munindo de informações. Todos os dias você passa lá à vista, é uma oportunidade de você ter, né, esse acompanhamento diário com o seu vendedor. Outro ponto importante que a Miriam falou, que são os treinamentos, então tudo é treinamento. De onde vocês podem tirar informações para treinamentos? 2 coisas que eu gosto muito e todas as vezes que eu entro nas empresas, eu sugiro isso. Primeiro, um sistema, claro, né? Se a sua empresa pode fazer, ter um sistema que grave ligações. Isso é muito importante porque é uma ferramenta que você vai trabalhar todos os dias. A escuta de ligações, ela te dá amplamente uma visão do atendimento dos seus vendedores. Como que ele está fazendo e mais, ela te traz, né? Ela possibilita que você gere informações para treinamento. Você vai ter os principais erros,
você vai conseguir ouvir, né, monitorar as vendas, você vai criar objeções em cima das principais argumentações dos seus clientes. Então, vejam a importância. Se vocês não sabem onde procurar, me chama no direct que eu posso indicar aí pessoas para orientar vocês nesse trabalho, tá? Mas é muito importante ter um sistema que grave ligações. E o segundo, gente, é a simulação. Antes de ir para o valendo, né? Vamos simular aqui. Você, gestor, com seu vendedor, ora você é cliente, ele é o vendedor, depois vocês invertem o papel. Isso vale tanto para vendedor que já é mais antigo, mas principalmente também vendedor novo. Isso é uma forma também de você tirar aquele medo, aquela trava, aquela insegurança do início, né? Porque ele vai treinando e simulando ali com você. Então, a simulação, sim, ela é muito importante. O que seria do Neymar se ele não treinasse, do Cristiano Ronaldo e por aí vai? Por que que o vendedor não treina? Por que que o vendedor não simula? Né? A gente não, às vezes a gente faz, eu fico pensando assim, me pego pensando várias vezes, por que não treina? Por que não faz uma simulação com essas pessoas, né? Para capacitá-los, para deixá-los mais seguros. Isso é muito importante, tá? E a terceira atividade que eu vou trazer, que eu vou deixar aí para vocês, é o PCA. PCA, por exemplo, agora é um momento da gente, amanhã é um momento de você reunir o seu time, não que seja feito só uma vez por mês, o ideal é você fazer toda semana para o seu time, que isso também vai gerar material de treinamento de feedback. O que é o PCA? O PCA é uma planilha, quem faz as nossas mentorias sabe, né, Mi? A gente usa muito isso, que é... O PCA é uma ferramenta de solução de problemas e autodesenvolvimento, ou seja, é a principal ferramenta que causa como é que eu posso falar? Sabe quando você tira a fraldinha da criança, tira as rodinhas da bicicletinha da criança, vamos dizer assim. O PCA é uma ferramenta de criar vendedores independentes. Só que para essa independência acontecer, precisa de 90% da energia do gestor. Mas ela é fantástica. A partir vamos lá, um mês, uma vez por semana aplicado com constância, há uma transformação significativa no time. Isso significa que é uma ferramenta onde você desvincula a dependência do seu time de você, tornando eles mais independentes para resolver problemas de objeção, para aumentar as vendas, para resolver questões que são repetitivas e maçantes, sabe? Todos os dias acontece aquela mesma situação. Você clica, tem um problema que está acontecendo com muita frequência, você aplica essa ferramenta no vendedor ali, senta com ele rapidinho, 5, 10 minutos de reflexão e aquele problema, a tendência é não voltar. Ele só volta se você parar de aplicar. Ah, menina, então eu tenho que ser tem que aplicar todas essas ferramentas. Gente, você é líder, escolha o seu difícil. A liderança é travar batalhas todos os dias, é brigar com espada todos os dias. Por isso que eu falei no item 2, a liderança é eterna treinadora e treinadora, tá? Você imagina lá, como a Adriana falou, o treinador do Neymar. Pega lá o técnico do time da seleção. Se ele fala lá pro cara, chuta pela esquerda, ele fala isso uma vez só. Treinamento e repetição de informação, gente. Treinamento e repetição de informação. Olha, Adri, eu acho que tem alguém tentando fazer perguntas, mas a pergunta não tá chegando aqui. Ela tá chegando no balãozinho, mas ela apaga. Então, assim, gente, se tiver alguém tentando fazer pergunta, não tá chegando aqui no balãozinho. O balãozinho fica vermelho, mas depois, quando eu clico no balão, a pergunta não tá lá. Então, eu sugiro que você faça aqui na mensagem mesmo, ou eu vou acessar meu Instagram aqui pelo computador. Se você quiser fazer se você quiser fazer agora lá rapidinho no direct e voltar, né? Vai lá, faz a pergunta no direct e volta para a live que eu vou ler e vou responder para você. Bora, Adri, pode pegar. O que é PCA, tá? Rapidinho, problema, causa e ação. E aí a gente trabalha em cima disso, vai ter um principal problema que ele pode identificar qual é, ou você pode dar isso, né? O problema você pode trabalhar com ele. 3 causas e 3 planos de ação para cada causa dessa, para ele colocar, né? Para ele pensar, refletir, ele mesmo sugerir ações
para a mudança desse problema. Isso é muito importante. E eu sei, recebi algumas mensagens que as pessoas entraram aqui também por conta do dia de hoje, né? O último dia do mês, o último dia para entregar resultado. Então, muitas pensaram, vieram com esse objetivo. Ah, eu vou lá para ver se tem alguma técnica, alguma atividade que a gente possa usar hoje. Até vou dar, gente, eu trouxe para falar isso, só que não é uma ação que a gente faz só no último dia, na última semana. Isso é uma ação constante que você tem que fazer, tá? Que é a ação do pós-não venda. Então, vai lá no seu CRM, busca todas aquelas propostas paradas e você vai entrar em contato com esses clientes. Vai entrar em contato e aí também isso vai te trazer um material para treinamento. O porquê que ele não fechou? Olha, eu não estou te ligando para fechar, eu estou te ligando para entender o que te levou a não fechar comigo, onde foi que eu falei, onde eu posso ser melhor, para que no próximo orçamento eu consiga, né, atender a necessidade. Quando eu aprendi essa técnica, e foi também no Líder Memorável com a Miriam, eu fui testar no dia seguinte. Primeiro cliente que eu peguei, eu fechei a proposta e era uma proposta de 44 mil reais. Eu nunca esqueço, porque E foi final de mês, né, Dri? Tava precisando muito. então, assim, gente, dá resultado, só que isso não é, isso tem que ser uma constância, né? Para líderes, para times pequenos, isso é muito possível você colocar aí na sua agenda 2 vezes na semana, né? Uma hora. E não é para fazer sozinho, não é para vocês, olha, depois sair com um troféu na mão, olha aqui, ó, não. Fechei a proposta. Não, o objetivo não é esse. Óbvio, né? O objetivo, tem um objetivo também de aumentar faturamento, mas não é só isso. É entender onde o seu vendedor está falhando, né? Quais argumentações que ele não, que ele tá, objeções que ele tem mais dificuldade em lidar, por que que existem tantas propostas paradas no sistema. Eu conversei com um cliente ontem e pediu algumas ajudas e tudo mais. Quando a gente foi ver, no sistema tinha 2 milhões de proposta parada. Vocês têm noção do que é isso? E assim, uma máquina de fazer proposta. E follow-up que é bom nada, né? Então, vocês precisam trabalhar junto essa questão de fechamento de proposta. E aí tem também as nossas mentorias com os vendedores, que abordam os passos da venda, negociação, técnicas de fechamento e tudo mais. Mas você fazendo pós-não venda, você vai identificar quais são os gargalos, tema para treinamento, vai lá, treina, tema para feedback, vai lá e aplica feedback. Então, vejam quantas ações nós temos. Isso são algumas, tá? Temos muitas outras que nós dividimos com os nossos mentorados em todas as mentorias. Mas, óbvio, gente, entenda aquela que é melhor para você, aquela que vai se encaixar com a sua necessidade. E entendo que o Gestão à Vista e todas essas outras que eu falei para vocês são praticáveis em qualquer segmento, com qualquer equipe, mas precisa haver constância. Precisa realmente colocar essa atividade, praticar, acompanhar, né? E não ser mais uma simples vou cumprir a minha agenda. Não, tem que ter um objetivo e você tem que percorrer isso. E através dessas ferramentas é que você vai alcançar aí o desenvolvimento da sua equipe, do seu time comercial. Então, as práticas são boas, né? As ferramentas são excelentes, praticadas em grandes empresas multinacionais, que a gente, né, que a gente conhece, que a gente estuda. Porém, se não houver constância, se o gestor não acreditar naquilo que ele está fazendo, esqueçam, nada trará resultado para vocês. Aí é melhor ser um gestor de planilha mesmo, ficar ali atrás no Excel, porque lidar com gente, com pessoas, requer habilidades de desenvolvimento, tá? Então, às vezes, o óbvio precisa ser dito, o óbvio precisa ser trabalhado, o indicador precisa, sim, ser explicado, uma, duas, quantas vezes forem necessárias, porque ninguém é igual a ninguém. Então, a minha necessidade é diferente da Miriam e assim por diante. E a gente precisa, como líder, principalmente com essa nova geração que está vindo aí, né, Mi? A gente precisa cada vez mais redobrar o desenvolvimento. Senão, a gente não vai ter retorno, não. Desenvolvimento é tudo e não é só desenvolvimento de processos.
Agora, uma coisa eu falo, né? Não tem como você desenvolver pessoas se você não se autodesenvolve. A questão do autodesenvolvimento, galera, na liderança, é você buscar fora o conhecimento que vai te ajudar a performar como líder. Esse conhecimento fora, ele te traz insights, ele te traz recursos, destrava você emocionalmente, te fortalece emocionalmente, te traz ferramentas para você aplicar no seu time. Se você vive de uma forma, digamos assim, que você não lê, você não estuda, você não se capacita, você não assiste um vídeo, você não faz nada, você não vai ter informação, você não está munido diariamente para vencer os desafios que você vence no seu time todos os dias. E nós estamos mentorando pessoas todos os dias, a liderança todos os dias. Então, nós vemos líderes com desafios que tão grandes. É um desafio que aquela pessoa ela aumenta, ela dá vida para aquele desafio, fica tão grande que, por falta de conhecimento, ela está numa bolha daquele desafio, acreditando que aquilo é impossível de resolver. Só que, assim, aquilo que é impossível de resolver, qualquer desafio que você viva, pessoas desobedientes, fofoca, gente que entrega resultado, todos esses desafios que você está vivendo hoje, falta de tempo, correria, time dependente, baixa taxa de conversão, problema em seleção de tudo que você vive hoje é por falta de conhecimento. Fato, tem uma frase que eu falo há bastante tempo. O fato de você não conseguir resolver o problema ou ter muita dificuldade de resolver um desafio na sua liderança não significa que a solução não existe. Você não tem o conhecimento, você não chegou até lá. Tá? Então, quando você encontra o conhecimento, você começa a aplicar aquela janelinha no escuro, assim, vai abrindo. E as ações vão acontecendo, os resultados vão acontecendo, aquilo vai te motivando, vai te... A gente encontra muitos líderes desmotivados, né, Adri? Porque já fez de tudo. Acredita fielmente que já fez de tudo, mas quando a gente vai analisar, o tudo não é tudo, na verdade. Alguma tentativa ou outra, sem conhecimento, sem metodologia. E assim, se você está tentando sozinho e não está dando certo, não significa que você é incapaz, que você é incompetente, que você não tem jeito para liderança. Significa que você talvez tenha aprendido as ferramentas que não deveria, ferramentas erradas para o teu momento, ferramentas erradas para a tua personalidade, e tem tudo isso também, tá? Então, para a gente encerrar, né, daqui a pouco nós vamos para a mentoria. Galera, nós temos aqui acesso livre para vocês fazerem perguntas no Instagram. Quer fazer uma pergunta no Instagram, no nosso direct, recebi esses dias algumas pedidos de conteúdo para o nosso Instagram, para a gente transbordar na vida dos líderes. Perguntem. Nós temos aí mentorias individuais, através de mim, através da Adriana, de liderança. Alguns de vendas, a gente analisa bem também sobre vendas. O empreendedor que quer fazer mentoria para melhorar suas vendas, suas estratégias e crescer no faturamento. Nós temos mentorias empresariais, que são as mentorias onde a gente mergulha na empresa como se fosse nossa e a gente abraça a tua empresa como se fosse nossa e a gente luta por ela como se fosse nossa. É assim que a gente faz os resultados acontecerem, os depoimentos que vocês assistem sobre os resultados dos nossos clientes. Nós temos aí o raio-x, que é uma análise que nós fazemos no seu time, na sua gestão, nas suas vendas. E a gente monitora 100% dos gaps que estão acontecendo hoje, traçando o planejamento estratégico de melhoria imediata para o comercial, tá? Para você ter acesso, chama a gente aí no direct. E para você que é mulher, que é gerente, que é gestora, tudo isso que nós falamos e muito mais, porque tem a parte comportamental, emocional, crise e tudo mais, além dos processos, está no Destrave. Você vai encontrar o link na minha bio para ter acesso ao Destrave, tá? E também a gente tem aí a arquitetura DISC, onde nós fazemos toda a arquitetura do perfil comportamental do teu vendedor e da tua liderança. Algumas pessoas nos procuram para fazer o perfil seu, né, individual como líder. Isso é muito importante. Você que é líder, você precisa ter o teu autoconhecimento de você mesmo.
saber os teus pontos fracos, os teus pontos fortes, saber aquilo que te trava. Né? Você só vai conseguir destravar algumas questões da tua liderança e melhorar a performance da tua liderança do teu time, sabendo aquilo que está travando seu caminho. E a gente tira aquilo que está travando e traz aí resultados mais profundos na sua liderança como indivíduo, como ser humano, tá? Isso é muito importante. E aí você entra em contato com a gente no direct, a gente marca uma reunião que a gente chama de café online, né, Adri? A gente marca um café online, faz esse raio-x e monitora aí. Até mesmo, gente, por quê? Nós não atendemos qualquer público, tá? A gente atende todo o segmento, mas não é qualquer pessoa. Porque muitas vezes a gente já se deparou com empresários que querem tudo assim muito bem, não querem pôr a mão na massa, não querem pagar o preço, não querem trabalhar, quer que o time se resolva sozinho. Isso não vai acontecer, nem nos procure se você é esse tipo de pessoa. Agora, se você é um empresário que tem aí paixão por crescer, fazer o seu time desenvolver, sentar, abraçar o time, fazer a coisa acontecer, você está disposto a fazer as mudanças que precisam fazer sem mimimi, sem vitimização, é com a gente. Se você for esse tipo de empresário, esse tipo de empresária, pode vir que a gente recebe você, a gente põe no peito e abraça o desafio e resolve, tá? Não tem uma empresa que a gente não resolveu os desafios se a empresa não quiser. Porque se o gestor quer, não existe desafio que supere um gestor determinado a resolver. Então, se você tem esse pensamento, essa linha de raciocínio de autorresponsabilidade sobre os teus resultados, sobre as pessoas que você é o guarda-chuva, nos procura no direct com muito amor e carinho. Nós vamos cuidar da tua liderança, vamos desenvolver você para você ter um 2024 totalmente diferente e ainda melhor. Ah, outra coisa, Adri, que eu quero encerrar, eu estava conversando ontem com meu marido sobre isso. Já me perguntaram qual é a melhor fase para treinar pessoas. Você que é líder, você quer saber qual é a melhor fase para treinar o seu time? Eu te falo, é no dia que as coisas estão indo bem, tá? Porque aí você não precisa de máquina de respiração para salvar a vida do comercial. O que acontece muitas vezes, né? O gerente tá lá, a área comercial está numa maré muito boa, os peixes estão na superfície, então tá tudo muito bem, né, no comercial, tá tudo ótimo. Aí a maré começa a baixar, os peixes vão embora, os vendedores, como eles não sabiam fazer venda, só tiravam pedido e não tinha processo, não tinha metodologia, não tinha uma gestão eficiente, aí a casa começa a cair, né? Chove, as goteiras começam a cair, aí o gerente quer trocar o telhado em dia de chuva. Rapaz, não vai dar certo essa história. Miriam, vocês conseguem salvar o departamento comercial em dia de chuva? A gente tenta. Mas nem que a gente tenta, a gente consegue. Por quê? Se você já está com muitos desses desafios, você já deveria estar treinando, 2, 3 anos atrás. Porque aquilo que você semeou há 2 anos atrás, você está colhendo hoje. Então, se o seu time comercial não está indo bem, a sua performance não está indo bem, é porque você semeou lá atrás. Há 2 anos atrás. Aquilo que você está colhendo hoje no departamento comercial vem lá de trás, tá? E isso é lei da semeadura, gente. Não precisa ser cristão para acreditar na lei da semeadura. Se você semeou, você plantou. Aquilo que você semear, você vai plantar. Treinou, você vai semear. Não treinou, você vai semear, tá? Então, assim, por isso que é importante a gente fazer um raio-x. A gente nunca começa dando treinamento. A gente faz um raio-x. Dependendo da empresa, a gente faz um raio-x gratuito antes de começar. Dependendo da empresa, a gente faz um semi. Começa gratuito e termina no planejamento pago, tá? Então, o melhor momento para você treinar o time não é quando as vendas estão caindo ou quando as pessoas estão desmotivadas. É quando as coisas estão indo bem, porque da onde está, sempre tem o que melhorar. E se você não sobe esse degrau com desenvolvimento, com capacitação, com mentoria, a tendência é, E uma descer. observação muito importante, tá? Até tomar cuidado com essa leitura do que é bom. Porque às vezes você, empresário, né, tá ali com um custo altíssimo de CAC, os vendedores, né, tirando pedido, faturamento lá em cima. Reduziu o CAC, parou de investir, o faturamento cai. Por quê? O vendedor deixa de tirar o pedido e passa a ter que vender, que é o que a Miriam falou. Então, às vezes, o faturamento alto é um sinal de alerta. Você precisa avaliar isso. Se é o seu vendedor que está vendendo, são os seus clientes que estão comprando. Então, avalie isso também.
Ó, tem uma pergunta aqui, Dri, no meu direct. Mi, tenho muita dificuldade de implementar esse modelo porque os representantes de material de construção são CNPJ, independentes. Independentes demais. Até o meu desafio é contrário. Até reunião eles não são obrigados a participar. Fulana, não vou citar nomes porque ela me mudou no direct, tá? Então, pessoal. Vamos lá. Eu também fiz gestão nacional de vendas PJ, tá? Eu tinha aí 66 pessoas na minha base, eram tudo PJs. E 30 pessoas realmente eram pessoas engajadas, curva B. Desses 30, na verdade eram 30 pessoas, eram 60. Eu separo o time por curva A, por curva B e por curva C. E curva D. Para mim, curva D é o lixão das pessoas que estão num patamar mais baixo de mediocridade, que não querem se desenvolver, não querem contato, enfim, tá? Aí tem o time B, que é aquela curva que precisa do estímulo constante, precisa ser provado que realmente vai funcionar, que você é um líder, não. E tem o time da curva A, que são os caras pavão, né? Os caras que estão no pódio que ninguém encosta, que são os intocáveis, né? Aquele time ali você tem que provar. Então, assim, como é que você conquista time de representantes independentes? Modelo de liderança. Através do teu conhecimento, porque as pessoas têm sede de conhecimento. Só que se você é uma pessoa que não consegue transparecer isso através da sua comunicação, da sua postura, do seu posicionamento, é só mais um líder que está passando pela empresa e eles não vão dar vazão. E eu passei por isso porque quando eu assumi um time nacional de vendas, dentro desse time, tinha pessoas que já estavam na empresa há 5 anos antes de mim, e há 15 anos em vendas. E eu tinha 3 anos de vendas. Então a pessoa olhou para mim e falou assim: o que essa menina vai me fazer, vai me ajudar sendo líder de mim? Mas no primeiro treinamento que eu abri a boca, que eles participaram, o queixo deles caiu. Então é na postura, é no seu estilo de liderança, é no seu nível de conhecimento intelectual, tá? Por isso que eu falo, tem um livro aqui que se chama, é do Daniel Goleman. Gente, quando a gente indica livro, não é para vocês saírem correndo para comprar para ler, tá? Termina de ler o que você está lendo e depois você lê. Se chama Liderança Coach. Miriam, não gosta de coach. Você não vai ser coach, tá? É o estilo de liderar, é o estilo de desenvolver, treinar e conquistar a confiança das pessoas. Agora, a Bonita que tá falando isso, ela já vem falando desse desafio desde que ela assumiu esse cargo. Então, se você está com esse desafio repetidamente, está na hora de você buscar capacitação, buscar se desenvolver. Como é uma mulher, eu sugiro, amada, depois eu vou te mandar um oi aqui, vou continuar a conversa com você, que você entre no Destrave, tá? Porque lá, no primeiro e segundo módulo, a gente fala muito de postura, de estilo de liderança, sobre as suas crenças, sobre tudo aquilo que está na sua cabeça, que você expele para fora, que faz as pessoas te verem desta maneira. Então, eu vou falar algo, mas não é para você ficar chateada, é para você buscar conhecimento. Se as pessoas não estão te vendo como líderes, não é porque eles são somente independentes. Porque eu e a Adri, a gente mentora fábricas, indústrias que têm representantes e eles vão nos treinamentos, eles estão presentes, tá? É a tua forma de se mostrar como líder, a tua essência de liderança precisa ser ajustada. Comunicação, aquilo que você fala pela sua boca, tom de voz, postura, decisão, a forma como você induz o desenvolvimento, tudo isso faz com que as pessoas te vejam como líder. Você já viu uma frase no LinkedIn que fala alguma coisa assim: o crachá vai te dar o cargo de chefe, ou o crachá vai te dar o cargo de gerente, mas o teu time vai te ver como líder. Então, o que você precisa mudar no seu comportamento, na sua postura, as ferramentas que você aplica, as ferramentas de gestão, de alinhamento. Eu não falo que representante é cobrança, é alinhamento. É alinhamento. Você faz alinhamento. Como que você faz uma reunião estratégica com cada uma dessas pessoas para mostrar o quanto elas podem aumentar o faturamento? Quais são os indicadores? Gente, representante, ele é empreendedor. Você não pode tratar um empreendedor como um vendedor CLT, tá?
ele é empreendedor, ele empreende no negócio dele. Então, você não é mais líder de gerente, de vendedor CLT, você é líder de empreendedores e muda totalmente a sua figura de liderança. As ferramentas, a forma como você fala, o jeito que você treina, as ferramentas que você entrega na mão deles para eles aumentarem o faturamento. E eles querem saber disso aqui, ó. Lucro. E você precisa mostrar isso para ele. Então, eu sugiro que você passe por essa transformação e clica na bio, entra no Destrave. Já tinha falado isso para você. Entra no Destrave, porque lá você vai mudar coisas que estão na sua mente, na sua postura, para as pessoas poderem olhar para você como uma líder e te respeitarem como tal. Certo? Agora, acho que se não tiver mais perguntas, simbora. Vamos, galera, que 9 horas daqui, uns minutinhos, a gente entra em mentoria nas nossas mentoreadas maravilhosas. É importante falar de representante, né, Mi? O representante, gente, existe uma crença aí que não pode dar feedback, que não pode dar treinamento. Você muda os termos, mas o representante, ele precisa disso, gente. Ele precisa, quando a gente vai entrevistar, porque nós também trabalhamos com mentoria para representante, nós vemos essa necessidade, essa fome que eles têm de fazer mentoria, sim, de ter feedback, de ter reunião, de ter acompanhamento. Eles querem e eles precisam. Então, a Miriam usou uma palavra um pouco antes da mediocridade. Então, não permita que pessoas medíocres trabalhem para você e também não torne um profissional de alta performance um medíocre. A gente precisa trabalhar, né, no desenvolvimento das pessoas. Então, o fato de você não fazer, você é corresponsável pelo fracasso dessa pessoa. Então, sim, vá, invista em treinamento, invista em desenvolvimento. É óbvio que a gente tem um propósito aqui, né, de transformar a vida das pessoas. Nós somos uma empresa, eu sou uma empresa, a Miriam é uma empresa, temos a Fênix. É óbvio que a gente vive de, né, vender os nossos cursos, vender as nossas mentorias. Mas quando eu comecei na área comercial, eu não tinha muito isso, não, gente. Eu fui atrás. Eu lembro que eu trabalhava muito longe da minha casa, eu ia, sabe, escutando treinamento e tudo mais. Então, gente, vamos se desenvolver para que possamos ser exemplos para os nossos vendedores, televendedores, representantes, seja o que for, né? Nós temos essa responsabilidade. É que nem pai e mãe. A partir do momento que somos pai e mãe, somos referências, somos exemplos, né? E líder é a mesma coisa. Então, corram atrás do desenvolvimento de vocês e não permitam pessoas medíocres trabalhando com vocês, né? Porque pessoas que pensam pequeno não vão te dar resultados grandes. Isso é muito importante você parar para pensar. Tri, duas coisas. Tem um tema aqui para o Destrave. Assumir um time de representante comercial. Por onde começar? É para tu essa. Bora montar, né? Bora montar esse módulo. Já, nessa live, criamos mais um módulo para vocês, amadas. Então, para quem tá... Eu sinto muito homens, mas esse propósito é para a formação de mulheres, mas para homens, gestores, empresários, a gente tem a mentoria empresarial e a individual. Então, aqui, ó, assumir um time de representante comercial. O que fazer a partir de agora? Sabendo de todos esses desafios, né? E tem aqui um exemplo, né? Tem a Vivi que está assistindo a live. Eu lembro que quando eu assumi a gestão, a gente era colegas pares, eu era mentora, depois me tornei mentora da rede e aí me convidaram para ser gestora. Cara, a primeira coisa que eu fiz foi marcar uma reunião com todos os representantes para falar deles. Então, eu basicamente cheguei assim para as pessoas e falei assim, olha, eu quero saber de você. Como você chegou aqui? O que você deseja? Para onde você quer ir? Eu quero saber como eu posso te ajudar. Eu sei que eu posso te ajudar, porque se eu tive resultados aqui atrás, eu consigo te ajudar. O quanto você quer ganhar, o quanto você ganha hoje, o quanto você quer ganhar, quais são os seus sonhos. Eu fiz eles desenharem um quadro dos sonhos. Quais os sonhos que você, como representante dessa marca, você gostaria de ter, o quanto você quer ganhar. Estou disposta a te ajudar, estou disposta a te treinar, estou disposta, mas eu não posso fazer isso sozinha. Eu preciso que você faça também. Tem a minha parte como liderança, tem a tua parte como a execução do processo. E ela, como os outros da curva A e B, toparam e voaram. E vai ter aquele time da curva C, gente, que não quer.
que se acha autossuficiente, que se tem a mentalidade fixa, né? O mindset fixo, que se acha autossuficiente, arrogante, prepotente, que acredita que não precisa de ninguém para crescer e desenvolver, e tá sempre travado, tá sempre no cocô. Tá sempre lá, como eu disse numa reunião que eu tive que fazer com vendedores, eu falei, tá sempre lá como galinha ciscando no bostaial. Então vai continuar ciscando no bostaial, não vai voar nunca, não vai ser águia nunca, entendeu? Então, é isso que você tem que mostrar para os seus liderados, o quanto você é uma referência que pode transformar a vida deles. Por isso que eu falei, gente, liderança é eterno treinador. Tá? Fechou, galera? Então, partiu ter um dia maravilhoso. Hoje que eu acordei, eu tava arrumando. Eu não gosto de cama bagunçada, né? Eu odeio cama bagunçada. Pra mim, cama bagunçada já começa com o dia bagunçado, indisciplinado. Tava arrumando a cama e eu já comecei a profetizar e declarar um dia maravilhoso. Eu falei, Senhor, hoje esse dia vai ser maravilhoso em nome de Jesus. Vai ser um dia cheio de vitórias, vai ser um dia transformador, vai ser um dia em que todas as coisas vão dar certo. E mesmo que dê errado, deu certo, porque se eu sou filha de Deus, se deu errado, era para dar errado. Né? Já fui declarando e profetizando coisas boas, declarando sucesso, declarei para a vida da Adriana também que fosse um dia de sucesso nas mentorias. Fui declarando na vida dos meus clientes. Então, assim, ao você acordar... Eu lembro, Adri, que quando eu era gestora, eu não era cristã ainda, então eu usava o termo rezar, porque o rezar vem do católico, né? Então eu tinha essa cultura católica e tudo bem, era o mesmo Deus. Então eu orava para Deus tocar na vida dos meus liderados. Falava, Senhor, Deus, me ajuda a fazer com que esse time ande, me ajude a fazer a transformação dessas pessoas. Eu já tinha isso no meu coração. Então, se você acorda já reclamando do seu time, falando e profetizando palavras da tua boca negativas em relação ao seu time, é isso que vai acontecer. Porque diz na Bíblia que aquilo que você acredita, a palavra tem poder. Quando as pessoas pediam a cura para Jesus, Jesus falava assim, você acredita que eu posso fazer isso? A pessoa não acredita. Então Jesus falava assim, faça conforme a sua fé. Seja curado conforme a sua fé. Então, o que você está profetizando ao longo do seu dia? Você vem reclamando dos resultados, vem reclamando das pessoas e falando mal das pessoas do seu time? Ou você acorda, mesmo que com desafios, dizendo, hoje eu vou dar um treinamento para as pessoas que vai mudar. Não sei o que treinar. Olha na internet. O que tem de vídeo gratuito no YouTube bons. Nos nossos vídeos no YouTube na Fênix, a gente tem o canal da Fênix com várias videoaulas que você pode pegar aquelas ferramentas e transparecer para os teus vendedores. Não fala que vem da gente, fala que você que pesquisou. Entendeu? Então, se você acorda já profetizando e declarando com a sua boca, Deus nos ensinou essa ferramenta de falar para as coisas acontecer. Jesus fala, aconteça conforme a sua fé, certo? Conforme o que você acredita. Então, se você acredita que as coisas vão acontecer, declara isso sobre a sua empresa. Ah, Miriam, meu chefe é muito ruim, meu chefe é negativo. Declara. A palavra tem poder, a tua oração é mais poderosa que a negatividade do seu chefe, tá? Se você é uma pessoa que tá desmotivada porque o seu time não faz, começa a declarar que vai fazer, tá? Começa a declarar que vai fazer. Eu comecei a declarar que eu ia ser gestora quando eu era apenas uma vendedora. E eu declarava que eu ia ser gestora, eu declarava que eu ia ser líder, que a minha liderança ia ser referência nacional e se tornou. Então, glória a Deus por isso. Então, parem de se vitimizar, gente. Para de declarar coisas negativas. Eu sei que a sua família, que o teu pai e tua mãe não ensinou a ser assim, mas você pode ser diferente. Tá? Eu sei que você cresceu, talvez você tenha crescido num lar desfigurado, desestruturado, e que você não aprendeu a declarar, você não aprendeu a ser dessa forma, assim como eu e como a Adriana, né? Então, você pode ser diferente, você pode ser um líder, uma líder diferente de tudo aquilo que as pessoas já viram. Então, o que você vai fazer para você ser magnético com o seu time? As pessoas falam para mim, para Adriana, nossa, vocês batem com luva de pelica. É isso que você tem que fazer com o seu time, é trazer a reflexão, trazer a evolução mental, emocional das pessoas, para que elas apliquem os processos que você precisa que sejam cumpridos, certo? Então, acho que já encerramos com chave de ouro aqui e é sobre isso. É isso, pessoal. Um abraço, excelente fim de mês, fiquem com Deus e até a próxima terça. Até a próxima terça.